Boa noite a todos. Boa noite. Que bom ver vocês aqui conosco novamente em mais esse dia mais agradável hoje, mais fresquinho. Fica tudo mais agradável. Como a gente disse, é um dia um pouco mais, dá aquela preguiça maior, mas é um dia muito gostoso. E a gente se alegra por estarmos aqui na casa do nosso Deus. Nesse que é o segundo final de semana da Epifania. Epifania, que a gente já relembrou, que significa revelação, significa manifestação. E a Epifania, ela tem o bonito propósito de fazer com que o Cristo, que nasceu em Belém, ele seja reconhecido. E aí, à medida que a Epifania vai revelando o Cristo, o Messias, como nós vamos ver, a palavra também se referindo a ele hoje, à medida que vai sendo revelado, as pessoas do mundo inteiro também vão reconhecendo o Cristo como verdadeiro Deus e como Salvador da humanidade. E nós também recebemos essa revelação diversas vezes. Nós também somos confirmados nessa fé, que o Cristo é o verdadeiro Deus e o Salvador de cada um de nós e de toda a humanidade. Nós somos confirmados culto após culto, mensagem após mensagem. Nós lembramos disso, nós nos confirmamos nessa fé, nos firmamos nessa fé. Celebramos também esse chamado à fé. Mas não só isso. Assim como nós vamos ver hoje, Jesus vai começar a chamar os seus primeiros discípulos. Ele vai começar a formar devagarinho a sua igreja. E essa igreja ela tem uma missão muito legal, muito importante, que é proclamar o Cristo. Proclamar que Deus está presente, proclamar que o Salvador que nós tanto precisávamos chegou. Esse é o bonito propósito, então, da Epifania. E Jesus, então, encarrega seus primeiros discípulos de levar essa maravilhosa mensagem, que o Messias está presente, a promessa de Deus, então, se cumpriu. Sendo essa mensagem fácil de levar ou não, sendo bem aceita ou não. Nós vamos ver o porquê eu falei essas duas últimas frases daqui a pouquinho no decorrer da nossa meditação nos textos de hoje. Então, que Deus abençoe esse nosso momento de culto. Vocês podem ficar bem à vontade e nós queremos cantar o primeiro hino. Orar.
Convido aqueles que pudessem colocar de pé. Nós pedimos pela presença de Deus, conforme será projetado aqui ao lado. Iniciamos esse culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Senhor, com toda a humildade, nos colocamos diante do altar da Tua presença para pedir que perdoe os nossos pecados que cometemos todos os dias. Muitas vezes o nosso coração se manifesta cheio de pedras e espinhos que sufocam a Tua palavra e impedem que a semente da fé, a qual plantaste em nosso coração, ela venha a crescer. Senhor, perdoe as vezes que nós afastamos de Ti ou duvidamos da Tua palavra. Somos muitas vezes como a palha que acaba sendo levada pelos ventos da fraqueza e doutrinas que não procedem da Tua vontade. Nos perdoe quando assim andamos e ajude-nos a viver uma vida de um verdadeiro Filho Teu, a reconhecer o quão felizes são os que andam em Teus caminhos. Ajuda-nos e perdoa-nos por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Diante do altar do nosso Deus, eu pergunto a cada um de vocês: esta é a vossa sincera confissão? Vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados? Creem em Jesus e a sua obra redentora por cada um de nós lá na cruz? E tem também o desejo e o firme propósito de corrigir a vossa vida pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se assim for, eu peço que afirme dizendo sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. E é em virtude dessa vossa sincera confissão que eu tenho a alegria e a verdadeira satisfação de anunciar a cada um de vocês a graça de Deus e declarar que todos os vossos pecados já foram perdoados por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Em conjunto, nós queremos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje. E nesse Salmo, Salmo 139, Davi ele vai ser bem minucioso nos seus detalhes a respeito da onisciência e da onipresença de Deus, que nada mais é que o conhecimento e o poder de Deus. A onisciência, que fala que Deus conhece todas as coisas, isso vai ser um destaque bastante especial, e a onipresença, então, que fala a respeito do poder de Deus, que Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, todos esses detalhes, Davi ele vai ser bastante minucioso nesses pontos. E esse Salmo 139 também, ele vai nos trazer um duplo sentido. Ele vai nos trazer um sentido de paz, alegria e segurança, quando diz que Deus nos vê lá antes da gente levantar. Quando a gente levanta, Deus sabe cada detalhe, cada passo que a gente dá. Palavras, antes mesmo da gente dizer, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então são detalhes que podem nos trazer, com certeza, paz, alegria e segurança, saber que Deus conhece cada passo nosso. Mas também Ele pode trazer, esse é o duplo sentido, pode trazer um sentimento de temor para aqueles que não querem saber de Deus, que viram as costas para Deus, que fecham os ouvidos a Deus. Essa situação pode trazer, então, um duplo sentido para a nossa vida. Então nós queremos fazer em conjunto a leitura do Salmo. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu estás lá. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também.
Se eu voar para o Oriente, eu for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali a tua mão me ajudas. Para a gente continuar fazendo as nossas leituras. Primeira leitura, então, conforme o profeta Samuel, que vai falar a respeito do chamado de Samuel. E Samuel vai estar diante de um cenário de trevas e ruínas que o pecado trouxe sobre o povo. E Samuel então vai ser chamado para trazer palavras duras diante dessa situação. Mas que nós encontramos consolo naquela certeza de que, mesmo diante das trevas, mesmo diante da maldade, Deus ele não permite que a sua mensagem de boas novas falhe. A mensagem continua, mesmo diante da maldade, diante da fraqueza humana, diante de todo o prejuízo que o pecado traz. Deus mantém a sua palavra de boas novas e faz com que ela não cesse. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava ele e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouviram a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra ele tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a tua família para sempre, porque os teus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não o fez parar. Por isso juro à família dele que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã.
Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é Deus, o Senhor, e ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. Até aqui a palavra. Obrigado, Sr. Arnaldo, pela leitura. Convido agora a Karine, que vai fazer a segunda leitura para o dia de hoje. Leitura conforme Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 até o 20, onde Paulo ele vai repreender então os coríntios a respeito da nova vida que foi conquistada e que foi manifestada por Cristo e dada a cada um de nós mediante o batismo e mediante a fé. Ele orienta então que essa liberdade que nós temos para viver em Cristo, ela não tem espaço para que a gente viva longe de Cristo. Ela foi nos dada para viver em Cristo. E que essa nova vida nos dá força para lutarmos e não darmos espaço para o pecado na nossa vida. Esse é o contexto, então, que Paulo vai estar falando com os coríntios. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo poder de Deus, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a Deus, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Obrigado, Karine, pela leitura. Nós nos colocamos em pé e nós queremos professar a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, nós pegamos o próximo hino em preparação para a leitura do Evangelho e para a nossa mensagem.
Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso e inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, onde quer que for irei, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre, onde quer que for irei. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós queremos fazer a leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje, conforme João, capítulo 1, dos versículos 43 até os 51. Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 43 até os 51. Jesus chama Felipe e Natanael. E assim está escrito: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Felipe e disse: venha comigo. Felipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre também quem os profetas escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Felipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Olha, interessante, lembra o que o salmista falou a respeito da onisciência de Deus? Que Ele conhece todas as coisas? E Jesus está fazendo exatamente isso, se mostrando como verdadeiro Deus. Então ele diz, Natanael fica impressionado e pergunta, de onde o Senhor me conhece? Jesus responde, então, no versículo 48, antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: mestre,
o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a leitura então do Santo Evangelho para o dia de hoje. Que a graça, a paz, o amor do nosso Deus nos acompanhe no meditar da sua santa palavra. Amém. Podem sentar. Vocês já ficaram ansiosos aguardando alguma coisa? Se for uma encomenda, é bem interessante. Quando a gente fica ansioso, a gente fica em estado de alerta, esperando algo. E se for uma encomenda, por exemplo, já quando a gente faz a compra, passado algumas horas, nós já vamos lá verificar se aprovou o pagamento, se está tudo certo para chegar a minha encomenda. Depois que aprovou o pagamento, vem aquele número de rastreio, que a gente pode acompanhar onde está a nossa encomenda. E aí a gente já fica cada pouquinho. Vamos ver onde é que está hoje. Passa mais um dia, vamos ver se já saiu daquela cidade, se já está mais próximo daqui. A gente fica acompanhando aonde está a nossa encomenda. E quando a gente vê, às vezes recebe mensagem, dizendo que o carteiro saiu com a tua encomenda para receber, qualquer buzinada, a gente já está ali na janela, para ver se chegou a nossa encomenda. E assim a gente vai vivendo a nossa vida ansiosa até chegar a nossa encomenda. E algo muito parecido estava acontecendo não só com Felipe e Natanael, como essa situação que nós vivemos. Ela não estava acontecendo somente com Felipe e Natanael, mas com todo o povo de Israel. Porque eles aguardavam ansiosos a chegada do Messias. Nós lemos versículo 45, mas um pouquinho antes nós já vamos ver que lá vai ser dito a respeito de Jesus. Felipe era de Betsaida, depois ele chega para Natanael e diz que encontrou o Messias. E diz algo interessante: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. Então eles estavam aguardando, ansiosos pela chegada do Messias. Isso tudo, um pouquinho antes também, diz ali, o que vocês estão procurando? O versículo 38, aí eles perguntaram: Rabi, onde o Senhor mora? Que quer dizer mestre. Venha ver, Jesus disse. Então o pessoal começava a seguir Jesus, porque ouviram que ele era o Messias. Quando eles ouviram que o Messias estava chegando, a ansiedade deles então fizeram com que eles corressem atrás de Jesus, porque eles estavam aguardando ansiosos pela chegada do Messias. E toda essa expectativa que estava em cima do Messias, ela estava ligada ao fato que o povo ele vinha sofrendo uma opressão muito forte pelo pecado, que trazia problemas para cada um individualmente, para as famílias, para o convívio com os irmãos na fé, trazia o problema. Então eles eram oprimidos pelo pecado, mas eles eram oprimidos também pelo Império Romano. Então eles viviam dias ansiosos, porque no entendimento judaico, eles pensavam assim: quando o Messias chegasse, tudo ia mudar, toda essa opressão iria acabar. Por isso que eles aguardavam esse dia de forma tão ansiosa, porque tudo ia mudar quando o Messias chegasse, e por isso eles estavam tão ansiosos pela chegada dele. E esse Messias então viria trazer salvação, libertação e salvação para o povo. E a gente pode fazer a pergunta já diante disso: hoje, será que o povo, o mundo como um todo, ele precisa, ele clama pelo Messias, pelo Salvador? O que vocês acham? Sim, Basta a gente ligar o rádio, olhar na televisão, lermos jornais, nós vamos ver guerras, assaltos, falta de amor, falta de perdão. O povo está sendo oprimido também ainda hoje pelo pecado. Precisam tanto do Messias, do Salvador.
E esse Salvador, ele veio, ele chegou. Esse Salvador tão buscado, tão preciso. Isso que o Natal tentou procurar, mostrar para nós. Natal, a Epifania, está fazendo isso, está revelando exatamente isso. O Salvador que nós tanto precisamos, ele chegou. O problema está que, um pouquinho antes, nós estamos no capítulo 1, nós lemos do versículo 43 em diante. Se a gente voltar para o 10, João vai dizer assim, ó: a palavra estava no mundo e por meio dela o mundo foi feito, mas o mundo não a conheceu. Quem é a palavra? Jesus. Nós falamos sobre isso no Natal. Então Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O próprio Salvador, que tanto era ansiado. E na sequência vai dizer: aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o povo não o recebeu. E por que o povo não recebeu Jesus? Porque eles tinham expectativas diferentes a respeito do Messias. Eles imaginavam, tinha também, como eu disse, a tradição judaica, que falava o que aconteceria quando o Messias chegasse. Mas também eles tinham as suas próprias expectativas a respeito do Messias. E o Messias que estava sendo anunciado ali pelo povo, pelo Felipe, pelo André, por todos eles, quando eles disseram achamos o Messias, eles saíram falando a respeito de quem era o Messias. E esse Messias que ia sendo anunciado, ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa de vestes simples, vinha de um lugar simples, pequeno, insignificante. Isso não estava fechando com aquela imagem que eles tinham do Messias. Eles olhavam para Jesus e diziam: não, esse não é o Messias. E por isso eles não estavam recebendo também o Messias, não estavam recebendo Jesus. E aí agora a gente começa a entender o versículo 46. Lembra? Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E aí Natanael perguntou: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela cidade pequena, insignificante. Será que o Messias, que deveria vir num grande alazão, como um grande rei, viria daquela cidade insignificante? Esse era o pensamento, e por isso eles não recebiam então Jesus. E nós podemos também ver que Natanael ele tinha clara intenção de encerrar o assunto. Ele não queria mais falar com Felipe a respeito do Messias. Não, esse Messias que tu está me trazendo, esse não é o Messias que eu aguardo. A nossa profecia judaica não mostra isso, nosso entendimento não fecha com esse teu Messias, então não, esse não é. Ele tinha um claro propósito de encerrar o assunto. E qual seria a nossa reação ao receber uma cacetada como essa? Vinda da nossa. Nós estamos testemunhando de Jesus e recebemos uma cacetada dessa, como Felipe recebeu de Natanael. Por que isso se torna importante? A gente refletir sobre esse ponto. Porque, às vezes, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, ela também não é questionada, será? Quem nunca ouviu, talvez, não diretamente, mas indiretamente, quem nunca ouviu: a tua igreja ela não faz curas e milagres, a tua igreja, a liturgia, as músicas são muito ultrapassadas, não tem emoção no culto, o que eu vou encontrar de bom lá? Se vocês não ouviram de forma direta, indiretamente talvez já ouviram. Isso é muito questionado. Então nós também, muitas vezes, recebemos a cacetada, como Felipe recebeu. Mas vale a pena refletir diante desses interrogatórios que nós recebemos: quem de fato é a igreja de Jesus? Quem de fato é a igreja que Jesus instituiu? É isso que Jesus espera da sua igreja? Como a gente é questionado por aquelas questões que a gente é questionado? Lembram? Mateus 28, 19, um pouquinho antes de Jesus subir ao céu, o que ele disse para os seus discípulos, que foi a primeira igreja? Ele disse: vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí está a missão que a igreja tem, que Jesus instituiu para a sua igreja. Trazer o batismo, trazer pessoas para a família de Deus através do batismo e levar a palavra de Deus, tudo aquilo que Jesus tem ensinado. E ainda, 2 Timóteo, um pouquinho antes, Paulo está chegando no final da sua vida, ele está instruindo o jovem Timóteo. E aí, qual é a instrução que Paulo traz para ele? Ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo, Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixaram de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um bom pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Percebam o problema que acontece? Pessoas vão querer buscar algo para ouvir, não vão ir para a igreja para ouvir o que Jesus quer dizer para elas, mas elas vão procurar lugares que vai dizer o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Então é uma situação diferente daquilo que Jesus instituiu. Qual é a igreja de Jesus então? Como que a gente sabe, como a gente distingue uma igreja de Jesus de uma igreja que não é de Jesus? Verificando alguns pontos, bem simples. Olhando, Jesus é exaltado em primeiro lugar, é Ele que é colocado acima de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é respeitada como tal, ou seja, ela é colocada do jeito que a palavra de Deus, do jeito que é escrita na Escritura, ela é colocada diante de nós, ou ela tem umas distorções? Esse é o segundo ponto que nos ajuda a distinguir uma igreja de Cristo de uma igreja que não pertence a Cristo. Nós podemos sim encontrar em alguns lugares situações que podem trazer emoção momentaneamente, mas será que de fato ali está aquilo que a igreja precisa ter e levar para as pessoas, que é o Evangelho da graça, o Evangelho do amor e o Evangelho do perdão? Muitas vezes nós encontramos emoção, mas não encontramos o principal, que é o Evangelho do amor, da graça e do perdão de Deus. E diante disso, da necessidade que o mundo tem de um Salvador, e vendo o risco que as pessoas correm de frequentar uma igreja que não é a igreja de Cristo, que não leva à salvação, vejamos como nós temos o privilégio e a urgência de levar o Jesus da Escritura Sagrada. Quem é o Jesus da Escritura Sagrada? O Jesus que deixa sua glória no céu, toma forma humana, vem a esse mundo, sofre, é humilhado, entrega sua vida e é ressuscitado por Deus Pai para oferecer uma nova oportunidade para todos que creem nele. Uma nova vida cheia de esperança, de amor e de perdão, justamente porque ele sabe que nós não sabemos e não podemos viver sem ele. Por isso também Jesus, ele chama e envia as pessoas para trazer justamente essa boa notícia. E é especialmente nesse ponto que fala sobre a sutileza de Felipe, como ele lidou com aquela situação que se torna bastante importante. Como ele fez para lidar com aquela situação constrangedora que ele estava vivendo. Vocês perceberam que Felipe, ele não se abalou, ele não desanimou diante daquela situação desanimadora, diante de tamanha rejeição que ele vinha vivendo. Ele nem tão pouco também ele perdeu tempo tentando provar por A mais B que ele estava certo. Também não tentou argumentar longamente para justificar a convicção que ele tinha, a fé que ele tinha em Jesus.
Ele apenas convidou o seu amigo e disse assim: vamos lá, venha ver, venha ouvir Jesus, deixe ele falar contigo. Aí você tira as suas próprias conclusões. E como anda a nossa compreensão, a nossa convicção a respeito da palavra, a respeito também de Jesus? O mundo precisa de Jesus. Como a gente já refletiu, olhando os jornais, olhando a televisão, nós vemos, o mundo precisa urgentemente do Salvador Jesus. Nós recebemos essa fé. Nós somos confirmados nessa fé através da palavra de Deus, através dos santos sacramentos. Deus nos confirma, nos mantém firmes nessa fé. E nós somos chamados então a fazer como Felipe e Natanael e tantos outros que deram testemunho de Jesus e da fé nele. E se nós não fazemos isso, talvez, o que será que nos falta? Para a gente ter essa mesma convicção, essa mesma firmeza, essa mesma frieza que Felipe e tantos outros tiveram. Será que não são? Eu coloquei alguns pontos. Será que não é a certeza que eles tinham para que eles tivessem essa força de levar Jesus? Que certezas são essas? A certeza de que os nossos familiares e amigos, eles estarão ouvindo as palavras certas, que é o claro e puro Evangelho da graça, do amor e do perdão em Cristo. A certeza de que estarão diante de Deus e da palavra que jamais falha. Lembra de Isaías? A palavra que sair da minha boca jamais voltará para mim vazia, sem fazer aquilo que eu quero. Então a palavra de Deus, ela age. Quando ela é proclamada, ela age. Também a certeza de que se as pessoas ouvirem Jesus, elas não continuarão sendo mais a mesma. Porque será que tem alguém que ouviu Jesus e continuou na mesma situação como antes? Eu acredito que não. A palavra de Jesus, ela muda a nossa vida. Também a certeza de que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ou entra na vida de um lar, e permanece lá, isso se torna importante. Não adianta somente Jesus entrar no lar e simplesmente sabermos que ele existe. Mas quando ele permanece, ou seja, quando a gente continua refletindo na sua palavra, continua falando de Jesus aos nossos filhos, quando ele permanece, nós temos essa certeza que aquele lar, aquela pessoa e aquele lar jamais serão os mesmos. E também a certeza de que Jesus pode e certamente irá mudar toda a realidade onde a sua palavra é proclamada. Essa era a certeza que Felipe, Natanael passou a ter e tantas outras pessoas que ouviram a respeito de Jesus. Essa certeza eles tinham e proclamavam Jesus adiante também. E eles tiveram a felicidade de ver muitas pessoas crendo em Jesus e tendo a certeza de se reencontrarem no céu por causa da fé em Jesus. Que nós também tenhamos sempre esse objetivo em nossa mente, de levar as pessoas a Jesus, ou Jesus às pessoas. Nós sempre tenhamos esse objetivo. Não nos preocupemos com outras situações, apenas isso, levar Jesus às pessoas. Não precisamos maravilhas, simplesmente falar: venha ouvir Jesus, venha ouvir a sua palavra. O resto Deus faz. A missão é simples. Se nós tivermos a convicção que Felipe e eles tiveram, Deus se encarrega do restante. Nós apenas anunciamos Cristo para todos. E Deus mesmo, Deus Espírito Santo, vai fazer a sua obra. Que Deus nos ajude a espalharmos em nosso lar, em nosso círculo de amigos, por onde a gente estivermos, que nós anunciemos o nosso Salvador, que veio para mudar a realidade que ninguém mais pode mudar por nós. Deus assim nos abençoe, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Amém. Nos colocamos de pé e nós cantamos o ofertório. Presença
canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e liberdade, só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e liberdade, só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Convido os que puderem se colocar de pé. Nós queremos falar com Deus em oração. Deus, nosso bondoso Pai Celestial, reconhecemos que sobre nós o céu permanece fechado, a não ser que Tu venhas até nós com o Teu perdão e o Teu amor. Deixa-nos ser como Natanael, a fim de que possamos vencer as nossas dúvidas. Deixa-nos ser como Felipe e Samuel, que ouviram a Tua voz e entregaram a vida para o Teu serviço e testemunho. Que tenhamos coragem, alegria e vontade no testemunho e no trabalho do Teu reino, a fim de não esquecermos nesse mundo agitado e cheio de tentações, de que a única verdade, a única vida está em Ti e vem de Ti. Em nossa caminhada, muitas vezes nós erramos o passo, muitas vezes nós deixamos de lado o nosso compromisso contigo. Mas Tu és um Deus tão bondoso e amoroso, que está sempre de braços abertos, orientando a cada um de nós nesta caminhada, chamando-nos de volta, dando-nos a oportunidade de arrependimento, e nós te agradecemos por isso, e pedimos que continue sempre ao nosso lado, conduzindo a cada um de nós, ovelhas do Teu rebanho, para que possamos continuar ouvindo a voz do bom pastor Jesus, que nos convida a seguir o bom caminho da fé e assim herdar a coroa da vida eterna. Abençoa de forma especial, bondoso Pai, aqueles que se encontram em dificuldades. Lembramos de forma especial, junto da dona Leonilda Bachos, ela pede pelo Alfredo, que está internado no hospital com câncer no pulmão. Nós colocamos ele à Tua disposição, bondoso Pai, e pedimos o Teu auxílio, alimentando aquela fé no coração da família, que Tu estás do lado de cada um deles, e também cuidando dele, da equipe médica, dando conhecimento. Nós pedimos, bondoso Pai, continues ao lado desse Teu filho nesse momento que ele tanto precisa. Pedimos também pelos desempregados,
os que passam por dificuldades financeiras, os enlutados, enfim, todos aqueles, bondoso Pai, que precisam de um carinho todo especial. Ajuda-os, consola-os e ilumina os seus caminhos diante desse momento difícil. Estenda a tua mão protetora também sobre aqueles que estão em viagem, os que estão indo, os que estão voltando, que eles possam ir e vir com a tua proteção, livre dos perigos de assaltos e também de acidentes. Também queremos te agradecer por todos aqueles que, sob a tua companhia e proteção, receberam a dádiva de celebrar mais um ano de vida, que na certeza de que, assim como estivesses, a todo momento, tu continuarás ao lado de cada um deles, para que assim, com essa certeza, eles possam seguir firmes, alegres e confiantes a sua caminhada. E agora que queremos nos colocar diante do teu altar para celebrar esse momento tão especial e importante que é a Santa Ceia, nós pedimos que ajude-nos a receber esse tão precioso presente de Ti, o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, o nosso Salvador, com dignidade e verdadeira fé. E tudo mais, querido Pai, está no coração de cada um desses Teus filhos, nós colocamos diante de Ti, através da oração mais bonita de todas, através daquela oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. De forma semelhante também, depois da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Recomendada pelo nosso próprio Senhor Jesus. Quem são as pessoas dignas e bem preparadas de participar desse momento de comunhão com o nosso Deus? São todos aqueles que confiam naquelas palavras ditas pelo próprio Jesus: dado e derramado em favor de vocês.
A vocês que confiam nessas palavras, creem nessas palavras, foram devidamente instruídos nela, sintam-se bem preparados a participar conosco desse momento. E nós queremos fazer como de costume, iniciando aqui à minha direita ao fundo, e no fundo aqui à minha esquerda, aqui uma meia-lua diante do altar do nosso Deus. E vinde porque tudo já está preparado. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo.
Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Estimada igreja, todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, e nós teremos que dar graças ao nosso Deus e orar. Onipotente Deus, nós te renderemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação, a Santa Ceia. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê a ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua eterna paz. Amém. Podem sentar-se. E o pastor volta novamente com aquelas folhinhas, relembrando algumas coisas importantes. Foram distribuídas algumas folhas de atualização cadastral. Esta folha aqui. Nós vamos pedir para vocês que levaram ela, se puderem trazer até o final de janeiro, para que ali, pelo menos a partir de fevereiro, a gente possa já começar a fazer o arquivo dela e também a gente possa já começar a entrar em contato com vocês para que a gente possa agendar um horário para conversar com vocês e o pastor estar com vocês também. Então a gente, eu acho que agora ali não tem, né? Essa também não, né? Nós estamos em falta para quem não tirou ainda. Mas no próximo culto ela já vai estar presente novamente. Então quem não conseguiu tirar agora, numa próxima oportunidade, ela vai estar ali. A mesma situação aconteceu também com as nossas folhas, a nossa carta explicativa a respeito das ofertas, que vem junto no envelope. Então nós vamos, faltaram algumas, nós vamos colocar lá e vocês podem estar retirando também. E a gente pede que deem uma olhada com bastante atenção, o que Deus diz a respeito da oferta, como Ele nos orienta a respeito disso, né? Calendários também nós estamos naquela mesma situação, alegres, porque faltou, mas ainda não está pronto. Nós estamos providenciando. Eu não digo que
próximo culto, mas no outro nós já vamos ter disponível também. Além desse calendário físico que vocês podem levar para casa, logo mais nós vamos ter ele de novo, nós vamos compartilhar também a nossa agenda pelo WhatsApp, vai ter no Facebook também, então vocês podem acompanhar por ali também. Mas não no próximo, no outro culto, nós já vamos ter disponível mais calendário, vocês fiquem bem à vontade de levar ele para casa. O nosso próximo culto aqui, vamos aproveitar então para dar uma olhadinha. Nosso próximo culto aqui vai ser então no próximo domingo. Agora, esse ano vai ser um pouco diferente, então como a gente combinou, vai ser de forma intercalada, sábados e domingos. Então foi o primeiro domingo, hoje sábado, e o próximo então domingo, às 9 horas, próximo culto então. Não sei se alguém tem mais algum recado adicional. Assinatura das presenças. Isso, bem lembrado. Quem não assinou ali no final a presença, então a gente pede que coloque o nome. Se caso acabar na primeira coluna, virem a folha que tem mais um campo ali para vocês preencherem. Então, quem não assinou, a gente pede que faça isso. Boa noite a todos. Em nome da congregação, quero chamar bem-vindas as senhoras que estão presentes, Keren Marechal Rondon, né? É a mãe, irmã e sobrinho do pastor. Então, bem-vindas. Sinta-se bem em casa, tá? Da mesma forma, quero comunicar que temos alguns exemplares de Castelo Forte ainda à disposição. É R$30 cada um, se alguém não levou ainda, quer levar para fazer uma bela atuação, temos alguns exemplares ainda. No mais, um bom final de semana. Muito bem, o Arnaldo então já apresentou a nossa família que está nos visitando, vindo do Paraná. E eu quero também, não sei, temos mais alguns visitantes, ainda não consigo reconhecer todos os rostos. Aqui temos a família aqui, então, obrigado pela presença, é uma alegria ter vocês aqui conosco e sintam-se à vontade se quiserem estar aqui conosco também. São de que local? Esse aqui são nossas netas e a nora, e esse aqui é o namorado da neta. Ah, tá. Então tá certo. Obrigado então por estar conosco. Tem mais algum visitante? Seriam esses? Legal então. Obrigado por todos vocês também estarem aqui nesse momento de culto. Que Deus acompanhe vocês nesse restinho de noite, no domingo que está aí, na semana que está se iniciando, que Ele acompanhe a cada um de vocês. Nós queremos encerrar cantando o último hino e nos despedimos então na saída. Senhor, vem com céu.